tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 11º vídeo do Pílulas de Aprendizagem Descomplicando Conceitos. Eu sou a professora Ana Paula, como vocês sabem, e hoje nós iremos descomplicar um conceito complexo, como a maioria dos anteriores, mas esse é um conceito complexo justamente porque ele é um conceito muito variável e é essa variação que nós temos que levar muito em consideração na hora de tratá-lo. Então, eu convido vocês a refletirem comigo sobre o conceito de moral. Olha que interessante. O que será que é realmente moral para nós enquanto sociedade e como nós temos que aplicar esse conceito de moral enquanto educadores? A moral, pessoal, ela é um conceito, como eu falei no início, variável. Por que variável? Porque ela pode variar de acordo com a sociedade em que ela está inserida, ou seja, de sociedade para sociedade e também de tempos em tempos. Então, por isso é importante nós partirmos da origem do termo moral para conseguir analisar esse conceito melhor. A origem do termo moral vem do grego mores, que significa costumes. Sendo assim, nós podemos definir de forma mais simplificada, para ficar fácil a nossa compreensão, que a moral é como nós definimos um conjunto de valores, de normas, de regras, costumes mesmo pré-estabelecidos em uma sociedade. Então, tudo isso é o que vai fazer com que nós julguemos, que nós afirmemos em sociedade isso é certo e isso é errado. Para afirmar que algo é certo e algo é errado, nós nos baseamos justamente nisso, em valores, em costumes, em regras sociais que já são pré-estabelecidas. Nós sabemos, claro, que tudo isso é importante em sociedade. É isso que estabelece, por exemplo, uma coesão social. Então, a partir dessas regras, nós podemos definir o termo de moral. Mas não se esqueçam, novamente, a moral ela é relativa. Por quê? Ela vai variar principalmente de sociedade em sociedade, mas também de tempos em tempos. Exemplo, se nós pegarmos a cultura ocidental, ela é ela tem as suas características, os seus valores, as suas regras e os seus costumes. Já se pegarmos a cultura oriental para fazer uma comparação, nós vamos ver que elas têm características culturais diferentes entre elas. E detalhe, cuidado com isso, não existe cultura melhor ou cultura pior, ok? Existem apenas culturas diferentes. Quando eu digo que uma cultura é melhor que a outra, eu estou sendo etnocêntrico e isso não é algo bom, ok? Então, pessoal, a moral, ela rege as ações humanas em sociedade. São normas pré-estabelecidas, normas constituídas pela sociedade e formuladas pelo que nós chamamos de uma consciência coletiva. Muito famoso, Émile Durkheim fala sobre essa consciência coletiva e ele afirma que o que nós chamamos de consciência social é construída por meio da interação entre as várias consciências individuais. Legal, né? Do conceito de moral, nós fazemos também o que podemos chamar de juízos morais, tá? Por que morais? Olha um detalhe interessante. Porque o próprio conceito de moral, se ele é variável, ele pode ser tido no plural, como morais, tá bom? Então, o que seriam esses juízos morais? O juízo moral, ele pode ser explicado por meio de um exemplo. Vamos lá. Se em determinada sociedade as mulheres elas não trabalham, elas têm o hábito de não trabalhar, é um valor social. E uma delas trabalha e alguém nessa sociedade diz, olha, você está errada por trabalhar,
ele está fazendo um juízo moral. E vice-versa também pode acontecer. Por que é importante que a gente trabalhe essa questão de juízo moral? Porque a partir do juízo moral, pessoal, algumas coisas elas passam a ser naturalizadas. Usando esse próprio exemplo que eu dei para vocês, né? Nós sabemos que hoje a mulher está inserida fortemente no mercado de trabalho e que isso não é errado, né? Isso é uma opção da mulher. Ela deve ter esse direito de escolher. Então, a partir do momento que na sociedade se estabelecem regras, que elas são fixas, elas não são questionadas, pode acontecer de naturalizarmos alguns aspectos que não são bons para essa sociedade e que essa sociedade vai ter que lidar com essa problemática posteriormente. Tomemos cuidado, então, com a naturalização que pode gerar, por exemplo, preconceitos dentro das determinadas sociedades, ok? Percebam o seguinte também, o próprio conceito de moral, ele vem caminhando em conjunto com o conceito de liberdade. Então eu convido vocês em casa a refletirem sobre a liberdade e sobre a moral em conjunto. Reflitam sobre o seguinte, será que nós, em sociedade, podemos deixar de cumprir regras, valores e normas pré-estabelecidas? E se podemos, nós temos consequências, nós sofreremos as responsabilidades por descumprir essas regras que são estabelecidas de forma tradicional pelas sociedades? Essa é uma reflexão importante que todos, enquanto cidadãos, devemos fazer, tá bom? Como o próprio termo de moral, ele é muito complexo, como nós falamos, ele próprio tem definições que variaram ao longo do tempo. Na antiguidade, falou-se muito em moral como uma dimensão do ser humano. Já alguns pensadores modernos tratam a moral, como uma forma de consciência desse ser humano. Então, é importante nós sabermos, nós vermos essa trajetória histórica, a construção do próprio termo, para entender como ele pode ser aplicado corretamente, como ele variou ao longo do tempo e da história e entender melhor como isso funciona para nós quando nós vamos utilizar esse termo de forma prática, né? Na filosofia também nós temos diferentes abordagens que se referem à moral muitas vezes como ética ou como filosofia moral. Nós temos também várias definições do que seria essa ética. Para nós entendermos melhor, vamos tratar da seguinte forma. Nós podemos afirmar que a moral, então, ela diz respeito à orientação da conduta e dos costumes. Já a ética, ela avalia os princípios em que a moral está fundamentada. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer uma explicação de forma separada do que é moral e do que é ética. E muito cuidado, pessoal, com os termos que derivam de moral, amoral e imoral. Muitas vezes as pessoas aplicam esses termos ou como sinônimos ou invertem o significado deles. Amoral é aquela pessoa que ignora os valores. Ela não conhece os valores, por isso ela não julga como certo ou como errado. Já o que é considerado imoral é aquele que conhece as regras, conhece os valores, mas não concorda com eles e questiona, não segue e questiona, ok? Cuidado novamente, é um termo, é um conceito com muitos pontos em que a gente tem que ficar atento, tomar cuidado com a sua aplicação, pelo seguinte, eu garanto para vocês que vocês devem ter ouvido falar de alguém que é imoral. Cuidado, porque nem sempre isso é ruim e nós usamos de forma pejorativa. Imoral pode ser alguém que, como não segue algum costume que foi naturalizado, como nós conversamos, então ele é criticado. Mas será que não tem alguns costumes que nós realmente devemos questionar? Então cuidado com isso, ok? Então
Então nós, enquanto educadores, é muito importante que nós eduquemos, que nós pensemos em educar, fazendo com que os nossos alunos conheçam que existem diferenças de valores, de costumes, de tradição e que isso deve ser respeitado. Nós temos que fazer o debate sobre moral e sobre ética justamente para evitar qualquer tipo de violência e que isso leve a um caos social. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e nós nos vemos no próximo vídeo. Abraço!